Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. A aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o período chamado Idade Moderna. Então é um momento de transição aí que a gente vai estudar na aula de hoje, pensando como que essa história da humanidade ela transita de um período chamado Idade Média e passa para uma nova época, né? O que acontece para que aconteçam essas mudanças de idade, né? Então, o primeiro ponto para a gente começar é pensar que todos esses nomes que são dados na história para dividir a história, como pré-história, história antiga, Idade Média, Idade Moderna, eles são dados a posteriori. Então, o que significa isso? Significa que são nomes que foram dados por estudiosos, por pessoas que viveram em épocas posteriores que olham para o passado e criam nomes para tentar classificar, para tentar distinguir as diferentes épocas, né? Então, não necessariamente os homens que viveram na Idade Média conheciam esse termo, não necessariamente, não conheciam de fato. E os homens da Idade Moderna, alguns se chamavam de moderno, porque a Idade Moderna ela tem essa particularidade que o nome foi atribuído por pessoas que viveram no final, em algum momento desse período, né? Mas o que distingue épocas, né? O que faz com que a gente tenha a transição de um período para outro? Normalmente, a gente chama essas mudanças de nome, elas acontecem, elas estão associadas, né? Não acontecem, elas estão associadas a mudanças profundas na estrutura política, econômica de determinado espaço. Tá? Então, quando a gente fala Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, a gente está pensando muito na Europa Ocidental, e nos locais que estão diretamente relacionados a ela. Então, não necessariamente quando a gente fala Idade Média e caracteriza essa Idade Média, essas características podem ser aplicadas na África ou na Ásia, como a gente viu em aulas anteriores, quando a gente falou sobre organizações políticas africanas, né? Que no mesmo período que a gente considera como Idade Média na Europa, a África está passando por uma outra organização política, outra organização temporal. Então, é sempre pensar que esses termos eles estão muito associados aí a uma história política e econômica europeia, né? Então, esse é um primeiro aspecto para a gente começar a pensar esse período que a gente vai estudar hoje, então, é que a Idade Moderna nada mais é do que uma denominação que se dá para uma época específica da Europa Ocidental. Para a gente comparar essa Idade Moderna com o que a gente estava estudando, que é a Idade Média, né, que a gente estava estudando com relação à Europa, na Idade Média o que a gente tem como características? Então ela começa no século V, vai mais ou menos até o século XI, então é bastante tempo aí, com vários desenvolvimentos. E nesse período o que a gente tem é uma fragmentação do poder político, que antes na Idade Antiga estava concentrado, né, principalmente no Império Romano. Então você tem uma descentralização. A gente mantém um imperador no Sacro Império Romano Germânico, a gente tem alguns reis que vão estabelecer os seus reinos. Só que esse poder ele não está centralizado na mão desses reis. Ele é dividido principalmente entre os nobres, senhores feudais, e entre os membros da Igreja Católica, como o alto clero. Né? E esse poder está muito associado à posse da terra, à divisão da terra. Então, na medida em que as terras vão sendo divididas, né, e vão se estabelecendo as relações de sucerania e vassalagem, esse poder político ele vai sendo descentralizado, levando a uma concentração de poderes locais, né? Então, os nobres, donos de terra, eles acabavam não só tendo um poder político, mas também jurídico e econômico sobre as posses das suas terras, né? Então, isso é uma característica muito forte do período de Idade Média. Além disso, é importante o predomínio da Igreja Católica enquanto entidade espiritual e temporal, então ela tem uma força política, então ela atua aí em alguns conflitos com os imperadores e reis, e ela também estabelece um controle sobre a vida da população. Então esses dois aspectos eles são muito importantes. Economicamente, a gente tem um período em que você tem algumas relações comerciais, principalmente no final da Idade Média, a gente vai ter ainda o surgimento das feiras, dos burgos, mas é uma economia muito baseada no comércio local,
né? E numa produção para o sustento daqueles que estão ali próximos, né? Então não é uma economia voltada ao grande comércio, à grande circulação de mercadoria, né? É uma economia basicamente agrária. Então você tem, devido ao medo das invasões e das guerras, uma fuga dos centros urbanos. Então a maior parte da população vivendo em áreas rurais. Só no finalzinho da Idade Média que a gente tem algumas transformações com as cidades voltando à tona. Então a Idade Média a gente tem como essas características. O que vai acontecer a partir do século XI? A partir desse século XI, algumas transformações podem ser notadas aí, né? Então, dentre elas, o que a gente vai ter a partir do século XI, mas a gente vai ter um processo, como tudo na história, né? Tudo processo. Então, são processos que se iniciam no século XI, como a formação das monarquias nacionais do absolutismo, e se consolidam no século XV. É nesse século XV que a gente vai ter o que a gente chama de início de idade moderna mesmo, porque esses 4 acontecimentos estão ali marcando essa passagem. Que são a constituição das monarquias nacionais absolutistas. Então, vão surgir reinos, vão surgir monarquias. A gente vai ter um processo chamado de reformas religiosas, com novas religiões aí exercendo seu domínio político, cultural, econômico. Renascimento cultural e científico. E, por fim, né, não necessariamente nessa ordem, a expansão marítima europeia, que é quando a gente tem a Europa chegando em outros lugares do mundo, como na América. Esses acontecimentos, eles estão aí linkados, mas não necessariamente eles estão acontecendo nessa ordem. Na verdade, eles se auto-imbricam e um influencia o outro, de forma que a gente tem aí no século XV uma transformação completa da sociedade feudal. Então, a gente tem, ao invés da descentralização, a gente tem centralização. Ao invés de um poder concentrado na Igreja Católica, a gente tem várias religiões ali dominando o cenário europeu. Ao invés de um pensamento medieval ligado à fé, ligado à religiosidade, a gente vai ter uma nova perspectiva cultural voltada à racionalidade, à ciência e, por fim, né, tudo imbricado, a gente tem uma expansão marítima europeia que relaciona tudo isso, né? A expansão marítima europeia, ela é uma expressão ali de um poder centralizado, de a importância das religiões e, principalmente, de um renascimento científico, uma busca por novos conhecimentos ali que estão surgindo. Então, é a partir desses 4 acontecimentos que a gente vai ter a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. A gente vai começar na aula de hoje a estudar, então, primeiro tópico aí, que são as monarquias nacionais modernas. Então, pensando nisso, né, o que a gente tem, né? Esse é o primeiro tópico da aula de hoje. Nas outras aulas a gente vai passar pelos demais tópicos para entender o que muda na Idade Moderna. Mas o primeiro deles são a formação dessas monarquias nacionais modernas. A formação delas não acontece no século XV, né, de uma hora para outra. Então ela começa lá no século XI. E esse é um primeiro grande aspecto de transformação política na Idade Média. Então, o que a gente viu então? Na Idade Média, a gente tem a formação de alguns reinos, né, ao longo pelo continente europeu, mas esses reinos, eles têm o seu fortalecimento político, né, a sua característica política é de que o poder local, onde tem os feudos, ele é muito maior do que o poder do rei que ali controla, né, tem o seu poder sobre aquele reino. E o que acontece a partir do século XI? Esses reinos que estão ali espalhados na Europa, eles passam por um processo de centralização política. Esse poder que estava espalhado nos nobres e nos clérigos, ele passa a ser concentrado na figura do rei. E a gente tem, de fato, a constituição de nações europeias. Então, às vezes, quando a gente fala em Europa, a gente fala assim, França, Inglaterra, Espanha, Portugal, cita o nome desses países, ou fala franceses, portugueses. Essas denominações, né, de nacionalidades, de identidades nacionais, elas começam a existir só na Idade Moderna. Antes disso, a população se identificava muito mais com a vila que estava associada, que morava, ao feudo em que morava. Então, essa identificação dos indivíduos com uma nação, com essa identidade, né, coletiva e nacional, ela vai surgir somente a partir do século XI, na verdade mais para o século XV mesmo, em que você vai ter, de fato, esses territórios, né, com fronteiras delimitadas, com uma identidade cultural delimitada. Então, passa-se a delimitar língua, religião e uma série de outros aspectos, né? Então, a partir do século XI que esse processo vai acontecer aí, mas ele não acontece do nada.
Então, como que vai acontecer? Como que um poder descentralizado passa a ser centralizado? Então, eu fiz um mapa mental aí para a gente entender, vou tentar focalizar ele. Então, a gente tem vários aspectos para pensar essa centralização de como ela aconteceu. Primeiro, ela acontece no momento de crise da Idade Média. Então, o que estava acontecendo dentro desse sistema? A gente tem fome, constantes conflitos, então tem as cruzadas acontecendo, muitos nobres voltando empobrecidos, muitas famílias de nobres morrendo durante as cruzadas. A gente tem revoltas camponesas contra as fomes e contra a situação de exploração, né? Então a gente tem aí uma situação de crise mesmo dentro do contexto da Idade Média. Juntamente a esse contexto de crise, a gente tem um contexto de renascimento comercial e urbano. É no finalzinho da Idade Média que a gente vai ter os burgos se desenvolvendo em volta dos feudos e a gente vai ter as feiras se expandindo cada vez mais. Junto com esse movimento, então, de renascimento comercial, que é impulsionado pelas cruzadas também, né, já que há trocas comerciais gigantescas aconteceram junto a essas guerras religiosas, a gente tem o fortalecimento de uma classe social que é a burguesia. O que são as burguesias? São os comerciantes. Eles começam a enriquecer junto com esse comércio que está movimentando, junto com o surgimento da cidade, junto com as grandes feiras, junto com as cruzadas. Só que o que acontece? Essa burguesia, ela trabalhava ali sem ter uma padronização de seus serviços. Então, quando tinha as grandes feiras, por exemplo, não tinha uma moeda unificada em que todo mundo pudesse ir naquela feira e comercializar com a mesma moeda. Não tinha isso. Então, cada um chegava com a sua moeda, tinha que fazer troca de moeda, tinha que pensar pesos e medidas das coisas não eram unificadas, né? Então, o valor de uma coisa vinda de região X, ela tinha era totalmente diferente daquela que vinha da religião Y, mesmo elas sendo próximas. Cada feudo estabelecia pesos, medidas, moedas e impostos. Então, para um burguês ir para uma grande feira fazer o seu comércio, ele tinha que passar por vários territórios. E cada território que ele passava, que pertencia a um senhor feudal, levava a um imposto diferente. Então, e esses impostos eram delimitados pelos próprios senhores feudais, pelos próprios nobres. Então, esses impostos aconteciam digamos assim, seguindo os interesses dos nobres e não atendia os interesses dos comerciantes. Então, para o comerciante, era muito trabalhoso você ter que lidar com essa diversidade de pesos, medidas, valores, moedas, impostos, e isso era muito prejudicial para o enriquecimento desse grupo. E é a partir disso que esse grupo ele começa a ver no rei uma possibilidade de ter os seus interesses atendidos. Por quê? Com um rei forte, haveria a possibilidade de se estabelecer uma moeda única, de se estabelecer poucos impostos ou impostos definidos, né? Não é cada feudo cria o seu, cada estrada tem o seu. De controlar pesos e medidas. E o fortalecimento do rei poderia ser uma possibilidade de reduzir o poder da Igreja Católica, que proibia coisas que eram valorizadas pela burguesia, como os lucros, como cobrança de juros. Né? Então, essa classe burguesa, no final da Idade Média, começa a ver no rei uma figura que pode auxiliar os seus interesses de classe. Por isso, nos vários reinos, a burguesia apoia o rei e busca fortalecer esse poder do rei. Ao mesmo tempo, a nobreza, num cenário de crise, no cenário pós-cruzadas ou no meio das cruzadas, se vê enfraquecida justamente pela morte de linhagens inteiras que foram para cruzadas, e eles têm interesse de manter o seu poder. E eles enxergam na centralização política, enxergam no rei uma possibilidade de manter esse poder, principalmente um poder militar, né? Então enxergam no rei uma possibilidade, por exemplo, de controlar as revoltas camponesas que estavam acontecendo ali e os servos lutando por melhores condições de vida e contra a fome. Ao mesmo tempo, os camponeses achavam que o fortalecimento de um rei poderia favorecê-los, tentando controlar esse poder excessivo da nobreza, dos senhores feudais. Enfim, a ideia é que vários setores da sociedade começaram a ver na figura do rei uma possibilidade de conquistar ou de manter seus privilégios dentro de uma situação de crise do sistema feudal e desenvolvimento de cidades e comércio. Essa centralização, então, como que ela se dá? Vários grupos estão interessados, como que esses grupos vão fazer o rei ser fortalecido? Primeiro, na medida em que a burguesia ganhava dinheiro e tinha interesses no fortalecimento do poder real, o que a burguesia começou a fazer? Doar terras, doar dinheiro para o rei. E com esse dinheiro doado, o rei começou a contratar funcionários de exército,
né, assalariados e um exército permanente. Ou seja, o rei que antes tinha um poder de força de exército fluido. Então, o que acontecia? Quando tinha uma guerra, o rei ia lá e chamava seus aliados. Então, quem fez acordo de suzerania e vassalagem com o rei é chamado e vai para a guerra. Só que isso era muito fluido, né? Acontecia quando as guerras aconteciam, nem sempre alguém podia ir, nada era fixo e permanente. Isso enfraquecia o poder do rei. Com a Idade Moderna, o rei começa a consolidar um exército próprio. Então ele tem aquele exército que é assalariado e que vai trabalhar para ele. Então um exército forte, grande, com dinheiro vindo da burguesia. Junto a isso, o rei consegue contratar funcionários que vão administrar o reino. Então antes era muito difícil administrar o reino porque o rei não tinha condições de contratar funcionários que pudessem ir em cada canto do reino ver como é que está a cobrança de impostos, ver como é que está a aplicação da justiça. Então era muito difícil sem esse corpo de funcionários. E a partir do incentivo da burguesia e também da própria nobreza depois, há condições financeiras para a contratação desses funcionários. Então, como acontece a centralização? Formação de um exército forte permanente, contratação de funcionários e, a partir daí, dois aspectos fundamentais na centralização política. A criação de uma tributação, então impostos passam a ser criados, impostos direcionados ao rei, né? E uma imposição de que só aqueles impostos são válidos. A partir dos impostos, então, mais dinheiro entrando para o rei e a possibilidade, então, de mais funcionários e mais exército. E, por último, e não menos importante, a atribuição de uma justiça real. Se antes, como que era a justiça na Idade Média? Cada feudo tinha suas próprias leis. Então, quem controlava as leis, né, usos, costumes, eram os senhores feudais, né, e em alguns casos a Igreja Católica. O que acontece a partir do século XI, então? Os reis começam a criar leis próprias e a estabelecer que a partir daquele momento que várias são as leis criadas pelo rei. Quem vai estabelecer a justiça e garantir sua aplicabilidade vai ser o rei, com seus funcionários. Então, os reis começam a mandar juízes e funcionários da justiça para ver os casos criminais, né, aplicar as sanções necessárias, e a partir daquela aplicação, então tá bom, que essa localidade vai seguir então aquilo que já foi feito pelos juízes e pelos funcionários reais. Então eles vão reproduzir aquela decisão que já tinha sido tomada. Então, é a partir dessas leis que começam a ser unificadas, né? E dessa tributação unificada é que a gente tem essa consolidação desse poder dos reis aí dentro desse cenário europeu. Mas é claro que não vai acontecer igual em todos os lugares, né? Então, cada reino, né, vai se estruturar de uma maneira e vai passar por um processo de unificação à sua maneira, né? Então eu trouxe aqui 4 exemplos que são os grandes estados nacionais europeus que vão se estruturar nesse período, que é a Inglaterra, França, Portugal e Espanha. A Inglaterra, então, o que ela tem? Como que aconteceu a unificação dela? Primeiro a gente tem um senhor feudal, Guilherme I, que ganha uma série de batalhas contra outros nobres e consegue, a partir da guerra, tomar terras e unificar o território inglês sob o seu domínio, né, ou quase todo o território inglês. A partir disso, dessa posse das terras, é que ele consegue, dessas batalhas que foram ganhas, né, que ele consegue estabelecer funcionários, né, para estabelecer suas leis, para estabelecer seus impostos, e mais ainda, uma das coisas que ele decreta e que é fundamental para essa unificação a partir de agora a nobre não pode ficar em conflito entre si. Então o que ele faz? Ele faz os conflitos dele, pega as terras que ele tem que pegar, unifica e fala, a partir de agora ninguém pode brigar mais com ninguém. E essa lei, ela é importante porque ela garante com que quem tinha terra ia ter as terras e ninguém ia pegar a terra do Guilherme I. Então isso faz com que ele consiga manter essa terra em suas mãos. E os seus herdeiros, nos próximos séculos, eles vão criando medidas para manter essa unificação, né? Para manter esse Estado Nacional e consolidar ele. Então, vejam que não é no século XI um rei que vai e faz tudo, né? Então, Guilherme I foi lá, unificou o território, diminuiu os conflitos entre os nobres. No século XII, ou seja, muitos anos depois, seu herdeiro Henrique II decide estabelecer um direito unificado. Então tá bom, a gente tem terras unificadas, esse território delimitado e a partir de agora um único direito. Com juízes que vão ali verificar como está sendo o cumprimento das leis, que vão mostrar, né, para os poderes locais como resolver determinados casos, né, e passa a ser um direito, um tribunal acima dos tribunais locais.
No século XIII, o Ricardo Coração de Leão e o João Sem Terra, eles vão enfraquecer um pouco essas tentativas de fortalecimento do poder real, principalmente envolvidos em guerras, sejam internas, sejam externas, com participação das cruzadas, que leva a, digamos assim, um retorno do que estava sendo desenvolvido. Mas para não deixar que isso acontecesse, não deixar que esse poder centralizado se desfizesse, como era de interesse da monarquia e principalmente da burguesia manter esse poder unificado, impondo leis que pudessem ser vantajosas aos burgueses, eles vão, são os burgueses principalmente e alguns nobres, vão instituir a Magna Carta em 1215, que é uma constituição que é imposta à monarquia inglesa, garantindo direitos, né, e deveres da monarquia e limitando o poder do rei para que esse poder não cresça de forma desordenada. E em 1265 a gente tem a constituição de um parlamento. Então, na Inglaterra, um aspecto que marca muito a constituição desse Estado Nacional, né, dessa monarquia, é que você vai ter ali o poder do rei sendo controlado pelo grupo dos nobres, representado na Câmara dos Lordes, e pelo grupo da burguesia na Câmara dos Comuns. Então, esse Estado Nacional é muito específico, né? Temos um poder real muito forte, mas quem está ali, de certa forma, controlando esses abusos e garantindo a manutenção dessa centralidade é o parlamento, que existe até hoje, né, como uma monarquia parlamentar na Inglaterra. De forma distinta, na França, a gente vai ter o mesmo processo de centralização de terras, né? Então a França era um reino pequeno e a partir de conquistas militares vai se tornando um reino mais amplo sob a tutela do rei. Impostos e leis são unificados e o que vale a partir dessa unificação são esses impostos, são essas leis que facilitam a vida dos comerciantes. E a França, ela vai ter uma construção identitária muito associada à oposição à Inglaterra. Então, os constantes conflitos que vão surgir entre a monarquia francesa e a inglesa geram a construção desse sentimento de nacionalidade francesa. Então, quem são os franceses? Os inimigos dos ingleses. Então começa a se construir essa oposição entre as nações que possibilita uma construção de identidade nacional. Isso é curioso, né? Pela oposição ao outro. Outro aspecto interessante são os conflitos religiosos, né? Então a gente vai ver nas próximas aulas o surgimento de novas religiões, né? Que são as religiões protestantes. E esse surgimento das religiões, ele vai gerar, ele vai possibilitar, né, com que algumas monarquias se fortaleçam a partir delas ou contra elas. No caso da França, a gente tem uma tentativa de fortalecimento da monarquia a partir de uma associação com o catolicismo. Então, o catolicismo passa a ser religião oficial em vários momentos. E há uma perseguição contra aqueles que não são católicos. Então, um exemplo disso acontece com a Catarina de Médici, em 1572. Então, né, a gente tem lá no século XVI, em que ela declara autorizado, né, ela mesma solta as ordens para o massacre contra os protestantes, mata cerca de 30 mil protestantes ao longo de toda a França, na chamada Noite de São Bartolomeu, um massacre horrível, mas que determina ali que há um poder real, forte, monárquico, fundado na Igreja Católica, fundado nos princípios da Igreja Católica. A gente vai ver que outros reis protestantes, por exemplo, vão fazer o inverso, vão se apoiar no protestantismo, vão proibir outras religiões como uma forma de controlar costumes, hábitos, enfim, de um controle da população e centralização de um poder não só apenas político, como espiritual nas mãos dos reis. Então, na França, isso é muito forte, né? Essa relação com o catolicismo. Em Portugal e na Espanha, a gente vai ter aí uma outra configuração. Eu trabalhei com os dois juntos porque eles trazem aí uma diferença, um aspecto importante, que é a associação da formação dessas monarquias com a Guerra de Reconquista. Então tem um mapinha aí para vocês verem. O que está em verde são áreas que foram durante anos, né, a partir do século VIII, dominadas pelos árabes. Então, dentro da Península Ibérica, a gente teve um reino que se estruturou durante muito tempo, que foi um reino árabe. E como que se forma Portugal e Espanha? Portugal e Espanha se formam na medida em que esse reino árabe ele vai sendo derrotado, que é as chamadas guerras de reconquista,
que é quando essas populações que moravam ali na Península Ibérica começam a lutar contra os árabes e tentar impor aí de novo, né, o seu domínio. Então, em amarelo, a gente tem aí a luta de um território muito pequeno, que ao longo do tempo vai se expandindo, e a partir das conquistas, das reconquistas e das derrotas árabes, se estrutura aí como o Reino de Portugal. Né? E o que está em um rosa e mais claro são os reinos que começam a disputar contra os árabes, e ao longo do tempo eles se estruturam enquanto Espanha. Né? Então é bem importante pensar que a formação de Portugal e Espanha estão associadas diretamente a essa disputa entre os reinos católicos, né, os reinos cristãos, que antes tinham vários na Península Ibérica, contra um reino muçulmano, um reino árabe muito forte ali na Península Ibérica. Então, Portugal e Espanha se formam a partir desses conflitos e vão se formar também na medida em que há relações de casamento entre os diferentes reinos. Então, na Espanha, por exemplo, você tem a formação do Reino de Espanha a partir do casamento de reis de diferentes reinos, né? Então, se consolida aí essa unificação. E nesse caso específico de Portugal e Espanha, essa unificação é extremamente importante para a gente entender por que Portugal e Espanha são os pioneiros na expansão marítima. Ela dá condições para que haja uma centralização econômica aí em torno do rei, apoiado pela burguesia, né, para que haja um esforço conjunto para que o comércio deixe de ser um comércio centrado no Mediterrâneo e passe a se expandir pelo Atlântico. Né? Então, essa monarquia, essa constituição da monarquia é fundamental para explicar esse pioneirismo aí de Portugal e Espanha nessa expansão marítima, né? Outro aspecto a gente pensar, então, as monarquias elas estão se formando em termos de território, de definição de identidade, de definição de espaço, e dentro dessas definições também a gente começa a ter definições políticas, né? Se em alguns regimes políticos a gente vai ter essa concentração de um poder do rei limitado pela burguesia e pela nobreza, como no caso da Inglaterra, em outros casos a gente vai ter esse poder monárquico se centralizando e se fortalecendo de tal forma que a gente tem a constituição do chamado absolutismo no século XV. O que é o absolutismo? Absolutismo é um regime político em que o monarca exerce poderes absolutos sobre política, economia, costumes, religião, questões de leis, né? Então, o absolutismo é uma centralização excessiva nas mãos desse rei aí que passa a governar de maneira absoluta. Esse absolutismo ele é fundado em ideias. Tem ideias que legitimam e que garantem que esse poder absoluto ele vai se manter ali, né? E eu trouxe 3 teóricos só para a gente passar rapidinho, né? Então, cada país ou cada região vai se agarrar a uma dessas ideias para legitimar e garantir que aquele poder real ele não vai ser só centralizado, mas ele vai ser absoluto. O Jacques Bousset era um cara que falava, por exemplo, que os reis eles eram representantes divinos dos deuses. Então havia uma teoria do direito divino. Alguns reis, como eu já mencionei aqui, principalmente na França, vão assumir isso e vão ser, a partir daquele momento, defender que a monarquia ela deve existir, ela deve ser centralizada e deve ser absoluta, porque é uma relação direta do rei com Deus. Ele é um representante divino na Terra, por isso ele não pode ser contestado. Né? Porque contestar o rei seria a mesma coisa que contestar a Deus. Então, o Jacques Bousset, ele testa essa teoria, que vai ser muito apropriada por alguns reis que seguem esse caminho, né? Criam um absolutismo fundado nessa teoria divina dos reis. Outros príncipes acabam optando por seguir ideias que eram difundidas por Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel é uma figura super mal interpretada aí na história. Ele analisa o contexto italiano, né? A Itália, ela demorou muito para se unificar, ela vai se unificar no século XIX. Então a gente tem vários reinos com vários príncipes brigando entre si. E o que o Maquiavel vai propor, né? Ele propõe que esses príncipes, para se chegar ao poder, para garantir o bem-estar da comunidade, eles têm que se separar da moral cristã. Né? Eles têm que seguir princípios morais políticos que não necessariamente vão ser aprovados pela moral cristã. Então, para ele, se o príncipe precisava fazer uma atitude enérgica, controladora ou até mesmo violenta, se aquilo fosse levar ao bem da coletividade, tudo bem.
né? Então ele vai propor essa sua frase, né? Os fins justificam os meios. A ideia de que se o fim é o bem-estar coletivo, se o fim é o desenvolvimento da sociedade, que determinados meios, inclusive violentos, podem ser utilizados, né? Maquiavel escreve seus textos voltados aos príncipes italianos, voltados a um contexto específico, e muitos líderes vão se apoiar nos seus escritos para poder justificar aí esse poder real. E em terceiro, a gente tem o Thomas Hobbes, famosa frase aí, o homem é o lobo do homem. Então, Hobbes achava que o homem, no seu estado de natureza, ele era egoísta. Né? Então, que em seu estado de natureza, os homens sem governo, né, eles iriam entrar em conflito entre si. E que dificilmente dessa forma eles conseguiriam que os seus direitos naturais, como direito à vida, liberdade, propriedade, pudessem ser garantidos. Para Hobbes, então, era necessário um Estado forte, unificado, Leviatã, a imagem de um monstro, que poderia, de certa forma, concentrar todos os poderes em si e, a partir disso, garantir os direitos para a sociedade. Né? Então, para Hobbes, os indivíduos deveriam ceder esses direitos naturais para evitar o conflito, centralizando o poder nas mãos de uma única pessoa que seria responsável por garantir a harmonia social. Então, alguns reis absolutistas achavam interessante esse tipo de teoria e legitimavam o seu poder, buscavam legitimar o seu poder a partir dessas teorias, né? Então, é interessante pensar que o desenvolvimento desse absolutismo, da centralização do poder, ela está associada ao desenvolvimento de ideias políticas que pensam esse governo e que legitimam, né? Que trazem justificativas intelectuais para esse tipo de governo aí absolutista. Juntamente a essas justificativas teóricas, né, a construção da imagem dos reis era algo muito importante para se manter no poder. Então, em geral, o que a gente tem? A gente tem uma série de monarcas que contratam pintores diferentes para se retratarem, né, para demonstrar esse poder a partir de imagens, né? Era uma forma de fortalecer o poder real a partir da criação de uma imagem do rei como aquele ser espetacular, centralizado, forte, né? Então trouxe uma imagem para vocês ali do Henrique VIII, que é o rei que foi rei da Inglaterra, tá ali uma imagem centralizada dele, então ele sentado no trono. E como que essas imagens eram feitas, né? Então, contratava-se um pintor e ele tinha o objetivo de retratar tudo aquilo que representa o poder real. Nesse caso aí dessa imagem, o que a gente tem como centralização desse poder real? A gente tem um rei centralizado na imagem, né? Todos os instrumentos que envolvem o poder real estão ali presentes. Então você tem representação de espada como representação de força, você tem o rei vestido de uma forma pomposa no trono, acima dele você tem símbolos da família real, ele está envolto de cores que estão associadas à força, à guerra e à riqueza. Então é um quadro que tem muito dourado, tem muito vermelho, né? E ao lado dele, mas não centralizado, então reparem que tem do lado dele várias figuras, e essas figuras elas representam tanto a continuação da dinastia, né? Então você tem filhos, você tem cunhados que estão ali, tem uma criança pequena que é o herdeiro do trono sendo representado ali, mostrando que a monarquia não é apenas um indivíduo, mas a monarquia é a dinastia, aquelas pessoas que vão continuar com aquele reino. E ao lado você tem outros elementos de representação desse poder. Então você tem um representante do exército de um lado, né, ali todo armado, e do outro você tem uma mulher carregando frutas e flores que representa a bem-aventurança, né, a alimentação, a fortuna daquele rei. Então, em geral, vocês pintavam essas imagens ou pediam para ser pintados, e essas imagens ficavam nos palácios, ficavam em lugares públicos que pudessem representar aquilo. Inclusive, em alguns casos, quando ia ter alguma cerimônia que o rei não poderia participar, inclusive essas imagens eram colocadas lá para representar o rei. Então as pessoas às vezes ajoelhavam na frente dessas imagens, se curvavam diante delas, porque elas passavam a ser o que o rei é, né? O que o rei representa. Então essas imagens dos reis, tem várias, cada rei vai cunhar a sua, né? Tentando trazer a importância da imagem, que não necessariamente essa imagem mostra exatamente como o rei era. O rei podia ser totalmente diferente do que está ali. Mas a ideia era criar uma imagem que ficasse na cabeça das pessoas de o que é o rei. Né? Então o rei é poder, o rei é força, o rei é monarquia, o rei é dinastia. Então tudo aquilo que o rei
queria trazer consigo era cunhado nessas imagens que recebiam, em alguns casos, devoção tipo de santo. Sabe quando tem determinada procissão e que se carrega a imagem do santo? Em muitos casos tinham procissões devotadas aos reis, e nessas procissões a gente tem a imagem sendo carregada como se fosse o próprio rei indo ali na frente, né? Então elas são muito importantes para se entender esse poder monárquico aí, para se entender como que esse poder ele é construído no imaginário e na mente das pessoas, né? É fundamental. Outro aspecto para a gente pensar aí, então, né? Esse poder político ele é construído a partir de uma centralização política, a partir de um exército, a partir de teóricos, e ele é fundado economicamente também. Então, junto com o absolutismo real, a gente tem uma nova prática econômica contrária ao feudalismo, que era centrado no feudo, que era agrícola, que é o mercantilismo. É a prática econômica do absolutismo. E como que é o mercantilismo, né? Como que se funda, né? O que funda esse mercantilismo? Primeiro, a gente tem uma circulação de mercadorias e balança comercial favorável, a ideia de que se exporta mais, se vende mais para fora do que se importa, de forma com que você tenha sempre a manutenção desses lucros reais. Esses lucros eles vão ser concentrados e controlados pela monarquia. Então, por mais que a gente tenha os burgueses comerciando livremente em alguns, né, comerciando, né, agindo, né, não necessariamente livremente, né, a gente tem um controle do rei sobre os impostos que vão ser cobrados, sobre os pesos e as medidas e sobre as moedas que vão ser circuladas. Então, as regras econômicas de funcionamento são dadas pelo rei. E os burgueses, dentro daquelas leis, eles conseguem ali fazer o seu comércio. Mas esse comércio ele é controlado pelo rei em certas medidas, né? E qual é o objetivo desse controle? Acúmulo de metais preciosos. Então, na medida em que a tributação é controlada, que as moedas são controladas, o rei consegue aí acumular metais preciosos que garantem a manutenção da sua riqueza, né? Pensando em comércio externo, que é um dos aspectos importantes do mercantilismo, a gente tem a ideia de protecionismo alfandegário, ou seja, a ideia de que você não pode deixar com que mercadorias de fora entrem no seu país com um preço muito baixo, favorecendo outra nação. Então a ideia do mercantilismo a gente não tem formação de monarquias nacionais, o poder não está centralizado na mão do rei, então a gente tem que manter essa monarquia forte e centralizada, protegendo as alfândegas e garantindo com que tenha esse balança comercial favorável, né, de que as importações elas sejam menores do que as exportações, né. Então tarifas alfandegárias são impostas aí altíssimas, né, favorecendo algumas nações e outras não, mas garantindo essa centralização e esse fortalecimento da nação. Outro aspecto do mercantilismo é o exclusivo comercial e o chamado pacto colonial. Na medida em que as nações vão se expandindo e criando suas colônias, há a tentativa de impor uma centralização do comércio. Então, as colônias não podem comercializar livremente com diferentes nações. Elas precisam ter um aval, elas precisam ter um controle da sua metrópole sobre esse comércio, né? Então, esses aspectos do mercantilismo, eles são totalmente diferentes dos aspectos do feudalismo, né? Então, o que a gente tem nessa nova prática econômica aí? Um poder real muito forte que busca acumular riquezas assim, que tem políticas unificadas. Então não é mais cada nobre faz sua lei, não é mais cada nobre tem a sua moeda, os burgueses não podem comercializar como querem, impondo taxas a seu bel prazer. A gente tem taxas estabelecidas previamente pelo monarca, garantindo com que um poder não apenas econômico, mas um poder não apenas político, mas um poder econômico se estabeleça ali no absolutismo. E tudo isso garante que haja a chamada expansão marítima europeia. Lembrando que essa expansão marítima europeia, que é assunto de próximas aulas aí, ela está fundada no mercantilismo, né? Ela está fundada na ideia de uma nação forte, centralizada na figura do rei, e as expansões elas vão acontecer sob essa tutela real, né? E todas as relações econômicas que vão ser mantidas a partir de feitorias, a partir do contato da Europa com outras regiões, a partir do estabelecimento de colônias, vão ser regradas por esse poder monárquico que está surgindo aí, né? Então, Idade Média,
descentralização, poder centrado nos senhores feudais, comércio local, idade moderna, fortalecimento das monarquias, criação dessas monarquias nacionais, fortalecimento do poder do rei, em alguns casos chegando ao absolutismo, e implantação de um sistema econômico mercantil que vai aí se expandir para o mundo todo a partir da expansão marítima europeia. Então, a aula de hoje se encerra por aqui. Até a próxima!